Saudações tricolores, começando mais uma edição aqui no Backstage Tricolor, o canal que você tem que se inscrever para acompanhar as novidades. Vitor e eu temos um convidado hoje, é isso mesmo. E assim como o nosso convidado de hoje, você também pode participar. Então já deixa aqui nos comentários, se você quiser participar, entre em contato ali, a gente marca. O nosso colega, Vitor, é o Alexandre. O Vitor está conhecendo ele hoje, né, Vitor? Então, vamos deixar o Alexandre se apresentar, Vitor? O que tu acha? Sim, né, reforçando o convite, tem mais um espacinho aí na tela aí, né? Quem quiser participar nas próximas oportunidades. Ou quem tiver o meu contato, o pessoal tá gravado, não tem como o pessoal entrar em contato ao vivo, né? Mas, né, reforço o convite, quem quiser participar, o próprio Alexandre pode estar participando novamente numa próxima oportunidade. Então, temos espaço aí para todo mundo que quiser falar. Então, a palavra está com você, Alexandre. E aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite aí, obrigado, Rafa, por me convidar. É sempre bom a gente estar falando, trocando ideias sobre o Grêmio aí. A gente tem saudade aqui, tá longe do Sul, tem saudade de ir nos jogos e tal, e isso aí faz com que a gente se aproxime aí do tricolor. Meu nome é Alexandre, então, né? Tô um pouco afastado agora dos jogos, porque tô morando longe, mas tô sempre acompanhando o tricolor aqui. Todos os jogos eu tento olhar. E estamos aí para falar de Grêmio hoje. É isso aí, o Alexandre que está aqui, né, pertinho de mim. Eu estou aqui em Vila Nova de Gaia, o Alexandre está no Porto, e nós somos então representantes do tricolor aqui em Portugal. Toda vez que a gente sai com a camisa do Grêmio, sempre tem alguém que reconhece e fala, Dale Grêmio! Então é legal essa sensação. E eu quero fazer o Alexandre contar aqui uma história, porque a gente estava, né, em off trocando ideias aqui, e nós lembramos do saudoso Estádio Olímpico, né, um lugar de muitas conquistas, muitas alegrias, e eu quero então que o Alexandre nos traga aí, para motivar o torcedor a participar aqui também, hein? Traga uma história, pode ser mais que uma, de preferência até 3, já que o Grêmio é tri, então pode trazer 3 se quiser, fica à vontade. Histórias que o Alexandre viveu no Estádio Olímpico Monumental. É contigo. Mano, quando tu me falou qual seria o tema do podcast, eu fiquei assim, ó, quanta história que o cara já viveu no Estádio Olímpico, né? Quanta coisa. E eu fui muito jogo no Estádio Olímpico, fui muito mais jogo no Estádio Olímpico do que na Arena. Mas tem 2 jogos aqui que eu queria falar. Um eu vou falar rapidamente, porque me marcou, porque foi um jogo muito legal de assistir. E o outro eu quero me estender um pouquinho mais, até me cortem aí se eu estiver falando muito. Mas o primeiro jogo que eu quero lembrar é um Grêmio Santos, da Copa do Brasil de 2010. Me corrijam, se não me engano foi 2010, mas era aquele Santos que era uma máquina, que era André Balada, que na época estava voando, Robinho, Neymar e Paulo Henrique Ganso. E era assim, ó, aquele time tava voando. E o Grêmio sai perdendo com 2 gols do André, 2-0. E eu me lembro que eu costumava ficar mais dos anéis lá de cima, lá do Olímpico, assim. Era no andar de baixo, mas bem para cima. Porque era o bar lá de cima, né? Isso. E aí o Grêmio tomou 2 e tava a galera que eu ficava reunida lá e eu me anojei, assim, e eu não sei o que me deu, cara, que eu acho que eu desci brabo, assim, e eu fiquei escorado, assim, ali na espécie de alambrado, que não era alambrado, era uma mureta, né, no Olímpico, e o Grêmio tomando 2-0. E aí eu até me lembrei agora quando que eu desci. Eu desci quando teve o pênalti pro Grêmio. O Grêmio tomando 2-0, foi um pênalti pro Grêmio. E eu desci, me escorei para olhar aquele pênalti. E o Jonas erra o pênalti. E aí eu enlouqueci, né? Naquela hora me deu vontade de ir embora, fiquei bem louco. Só que aí, meu, o Grêmio faz 2-1, depois 2-2, os 2 do Borges. E aí o terceiro gol é um golaço do Jonas de fora da área, assim, para ele se redimir do pênalti perdido. E aquele jogo foi massa, assim, sabe? E aí depois o Grêmio ainda faz mais um com o Borges. E só que depois a gente acaba tomando 4-3, um golaço do Robinho. O Robinho mata no peito e
e faz o gol, e aquele gol do Robinho, para mim, foi o que nos eliminou daquela Copa do Brasil, porque se tivesse ficado 4-2, o Grêmio tinha segurado, tá ligado? Sim. E aquele gol, para mim, foi o gol da eliminação, mas foi um jogo para assistir, assim, que, eu nunca vou me esquecer. Então esse é o primeiro jogo que eu queria comentar, comentei de uma forma mais rápida, né? E eu não sei se vocês querem comentar algo, não sei, algum de vocês foi nesse jogo ou não? Não, nesse eu não tava, eu assisti em casa. E eu só ia comentar, na volta a gente perdeu de 3-1 lá na Vila. Então, mesmo se fosse 4-2, a gente teria sido eliminado, porque como o Santos fez 2 gols fora de casa. Mas, mano, eu acho que se tivesse acabado num 4-2, a gente ia entrar num retrancão mais forte, talvez, Isso. Não sei, eu acho que a gente ia segurar, tá ligado? Sim, é isso, é nesse sentido que eu concordo contigo. Porque se fosse o 3-1 a gente teria eliminado, mas o brio dos jogadores teria saído melhor num 4-2 no Olímpico, para chegar lá na Vila, jogar com o regulamento debaixo do braço, que foi assim que o Grêmio ganhou as 5 Copas do Brasil que já ganhou, né? Deixa eu adicionar aí meu comentário, né, já que eu não falei sobre essa partida ainda, né? Estava assistindo pela televisão. Eu lembro que o Mário Fernandes estava na cabine da RBS na transmissão, no jogo da volta, na verdade, né? E aí no intervalo ele nem voltou, né? Mas com certeza seria uma história completamente diferente se tivesse acabado 4-2. Né? Então, foi aquele jogo que a gente já começou a chorar ali quando estava 2-0 do André. Mas aí quando o Grêmio mete aquela virada de 4-2, a gente, como a gente vivia uma época meio órfão de título, né? Então foi um grande jogo que né, foi muito bacana de estar acompanhando. Só que aquele gol do Ganso lá na Vila Belmiro, né, meio que deu aquele banho de água fria, né? Porque aquele 1-0 já dava classificação para o Santos para a final. Mas seguramente um 4-2 ia ser um outro jogo, né? O Grêmio estaria né, com a cabeça muito melhor para estar segurando o resultado. Né, só fazendo aí um comentário final. O 2-0 do Santos lá na Vila foi só aos 70 minutos de jogo. E aí o Rafael Marques faz aos 75, né? Aí ficou 2-1. E o gol do Wesley foi aos 40 do segundo tempo, né? Então, estaríamos ali até aos 39 ali se classificando se fosse o 4-2. Mas foi um baita de um jogo. Meu, o Ganso gastava a bola. Nessa época, eu achava que... no jogo de ida, dos 4-3, se eu não me engano, dos 3 gols do Santos, ele deu passe para 2. Se não foi para os 3. E, naquela época, ele, não sei para vocês, mas para mim, ele me parecia que ia ser tão grande quanto o Neymar, tá ligado? De tanto que eu via ele jogar, assim, pessoalmente, mas... E aí não vingou, né? Sobre o Neymar, no primeiro jogo ele não joga, no segundo ele joga, mas ele sai faltando uns 7 minutos para acabar o jogo, não fez gol, não fez assistência, a princípio não fez nada no jogo da volta. E aí eu concordo com o Alexandre que o Ganso realmente dava mais impressão de que ia jogar mais, porque olha só, nos 2 jogos o Ganso foi decisivo. O Neymar só jogou uma partida, já naquela época ele já desfalcava suas equipes, até hoje ele faz isso, ele desfalca suas equipes nas partes mais importantes. Então, a controvérsia... Fica a minha crítica. Acontece bastante, né? Eu sou torcedor eu gosto muito do Neymar. A minha câmera aí travando aí, mas eu tô aqui com vocês. Então vamos para o segundo jogo, Alexandre. Alexandre que tem 2 histórias de Olímpico para contar hoje. Mano, essa segunda, na realidade, assim, ela começa antes do jogo, né, cara? Porque essa segunda tem um contexto. O nosso amado e odiado Ronaldinho Gaúcho, né? Eu, cara, toda vez que eu olho vídeos do Ronaldinho Gaúcho, assim, esses dias eu vi um vídeo no Twitter do Ronaldinho Gaúcho dizendo assim, o melhor dos últimos tempos, o que o cara fazia com a bola era uma loucura. Então, assim, não tem como eu dizer que eu não gosto do Ronaldinho Gaúcho. Mas, ao mesmo tempo, quando teve aquele episódio do Ronaldinho Gaúcho vir pro Grêmio, tendo se trocado pelo Flamengo, aquilo chateou muito a torcida do Grêmio, né? E eu fui um dos caras que, quando saiu um boato num domingo, se eu não me engano, ou num sábado, que o Ronaldinho viria pro Grêmio,
eu fui pro Olímpico esperar o Ronaldinho no Grêmio, vir pro Grêmio, que o boato era que ele e o Assis já tinham brindado com a taça de champanhe, e de fato parece que aconteceu, porque o presidente do Grêmio na época disse que brindaram com a taça de champanhe e que ele estava vindo para o Olímpico para ser recebido pela torcida. E eu fui um dos caras que fui lá, né, receber o Ronaldinho Gaúcho. E aí a gente lembra que a gente foi de manhã para lá e começou, já tinha virado aquilo uma curtição, um churrasco e tal, né? E aí ficamos lá esperando, e quando começou a vir boato de que não ia vir, e que estava fechando pro Flamengo, e meio que quando o negócio meio que se confirmou, não confirmou naquele dia que ele não viria, que ele iria pro Flamengo, mas ao mesmo tempo ficou um clima muito de não vai vir, e a torcida se frustrou, e a gente começou a protestar, e eu me lembro que inclusive saí na capa da 0 Hora nesse dia. Eu era um dos caras que estava lá fazendo protesto com a nota de R$1 e tal, dizendo que ele era um pilantra, porque, cara, gerou uma expectativa muito grande, porque naquela época ele ainda estava no auge. Tanto que, depois disso, ele vai pro Flamengo, não dá muito certo no Flamengo, vai pro Atlético Mineiro, ganha tudo com o Atlético, dá Libertadores que o Atlético não tinha, né? Então, se ele tivesse vindo pro Grêmio de fato naquela época, cara, eu não sei onde é que o Grêmio ia chegar com ele, entendeu? Porque a torcida ia ir junto e ia ser uma loucura. Então eu acho que o grande erro da carreira do Ronaldinho talvez tenha sido não voltar pro Grêmio naquela época. Ele ia, não sei se encerrar a carreira no Grêmio, mas poderia ter terminado como, assim, ó, rei máximo do Sul. E só talvez não acabou assim por causa daquele episódio. Tá aí, essa 0 Hora aí mesmo. Compartilhando aqui, ó. Vocês me falam aí se tá aparecendo direitinho, porque eu não... Tá aparecendo. Eu não consigo ver a imagem. Eu sou aquele cara de verde ali, ó. Isso, de verde. Revoltado que ele não vinha. E, isso aí... E aí, isso aí começa a história do jogo que eu vou contar, que foi o jogo que ele vem com o Flamengo, né? Pro Olímpico, e a torcida lotou o Olímpico de raiva. Aquele jogo foi um jogo que a torcida foi com raiva, assim, não tinha nem era o Flamengo, nem era o Grêmio, porque era a raiva do Ronaldinho, coitado. E eu detalhe, tá? Eu não consigo não gostar dele, tá? Eu acho que se passar pelo Ronaldinho na rua, eu peço pra tirar uma foto, porque o cara jogou muita bola, entendeu? Foi uma lenda mesmo. Mas aí aquele jogo, a gente vai para aquele jogo com aquela expectativa, e aí a gente vai para aquele jogo com um jogo assim que foi mais um jogo de raiva do Ronaldinho do que um jogo Grêmio e Flamengo, na realidade, né? Aquele jogo a torcida foi mesmo para ganhar do Ronaldinho. Eu me lembro que, assim, cara, era uma coisa assim, cara, tem que ganhar esse jogo. Era uma coisa que a torcida... Nossa, podia perder qualquer jogo naquele ano. Eu acho que naquele ano podia perder até Grenal, mas tinha que ganhar do Ronaldinho. E aí o Grêmio vai para aquele jogo, sai perdendo, né? Se eu não me engano, foi gol do David, o careca, aquele. Sim, primeiro gol do Flamengo. 23 minutos. O gol do David. E, cara, e aí o André Lima desata a fazer gol, e o segundo gol, se eu não me engano, foi do André Lima. O Douglas jogava muito naquela época, mas o André Lima faz um gol, depois o André Lima faz um segundo gol, isso, empata que foi uma pintura, que ele dá uma caneta e chuta de fora da área, e, aquilo ali explodiu a torcida começou a ver que podia ganhar aquele jogo. E daí depois veio o Douglas e faz um terceiro, em que ele finta o zagueiro meio que dentro da área, ele dá um cortezinho assim meio que com o calcanhar, chuta, faz um gol. E, cara, aquele jogo foi muito especial porque meio que tirou... Eu acho que aquele jogo, na realidade, nos fez, como gremista, não sentir tanto ódio do Ronaldinho, porque eu acho que, assim, ó, se tivesse acontecido o que aconteceu das caixas de som, e ainda o Ronaldinho tivesse vindo no primeiro jogo do Olímpico, tipo assim, o Flamengo tocado uns 3-0 com o gol dele,
a raiva ia ser maior ainda. Então acho que foi bom para ele que acontecesse aquilo, do Grêmio ganhar aquele jogo, para que, sabe, desengasgou, assim, sabe, aquele quarto gol do Miralles de fora da área, que o Miralles corta pro lado e faz um golaço, assim, daquilo. Eu me lembro depois, chegando em casa da narração do Pedro Ernesto, falando do gol do Miralles, vai, chuta argentino, chuta argentino, e ele, mete aquele golaço e aquilo desengasgou aquele ódio que a gente tinha do Ronaldinho, e é isso, não guardo mágoa do Ronaldinho, mas foi um jogo que para mim foi inesquecível, porque a torcida queria mesmo aquela vitória, entendeu? Então, é isso, eu acho que foram as minhas duas histórias. Teria mais várias histórias aí para contar do Olímpico, mas essas duas aí eu estando dentro do Olímpico, foi as que mais me gravaram aí na mente. Tu quer adicionar um comentário, Rafael, que depois eu vou aproveitar e seguir uns ganchos aí que ele deixou aí para mim contar a minha história de Olímpico. Eu assisti também em casa e senti essa mesma coisa que o Alexandre falou, sabe? De que ali salvou um pouco o nome dele, porque meu Deus do céu, vamos bater na madeira aqui, se tivesse vencido aquele jogo, meu amigo, e do jeito que tava 2-0 com 34 minutos do primeiro tempo, já tava 2-0, imagina? Não. E depois ele até volta lá na frente, se eu não me engano, com o Atlético, ganha o jogo, destrói a partida, mas, e se não me engano, não sei se foi gol dele, acho que foi, ele destrói a partida. Teve uma partida que ele foi pro Olímpico, mas já não tava mais aquele ódio gigante, engasgado, entendeu? Então o jogo que tinha que vencer era aquele do Flamengo, entendeu? Então ali foi para tirar mesmo da goela aquele esse 1-0. Esse 1-0 foi gol do Fernandinho, que depois faria gol na final da Libertadores de 2017. E nesse 4-2, quem jogou pelo Flamengo foi o Jael e o Léo Moura, também campeões da Libertadores de 2017. Então o Grêmio sempre de olho aí nos adversários, foi pegando aqui, pegando ali, montou um time e foi campeão da Libertadores. Que poderia ter sido com o Ronaldinho, em 2013, porque eu gostei do que tu falou ali. Só um detalhe, cara, eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao André Lima. O André Lima era um cara que era folgado pela torcida, falava mal quando ele entrava. Sempre quando o André Lima entrava, eu não sei vocês, mas eu tinha esperança de gol. Ele era um ruim bom, tá ligado? É impressionante, Sim. Eu não conseguia não gostar do André Lima, tá ligado? Não conseguia mesmo. O André Lima é tipo o Jael, né? Tipo, um cara que tu sabe que ele é um bem mediano, talvez pra ruim, Isso. Mas, tu tinha esperança de gol quando ele entrava, tá ligado? É impressionante. O André Lima o André Lima é um cara carismático, né? Inclusive ele adotou um apelido, né? O Guerreiro Imortal. Fez o gol da estreia da Arena, né? Fez o primeiro gol da história da Arena. É um jogador aí que eu também tenho bastante carinho por ele. Posso começar minha história de Olímpico, Rafael? Vai lá. Tem um personagem aí que fechou o placar, né, desse 4-2, que foi o Miralles. O Miralles que veio para o Grêmio do Colo-Colo. Colo-Colo é um dos poucos grandes times da América do Sul que o Grêmio nunca enfrentou na história. Acredito que todos os outros o Grêmio já enfrentou. Então o Miralles veio aquela esperança, né, de ser um jogador que fizesse muitos gols, né, que fosse talvez o grande nome daquele ano. Acabou não sendo, acabou mais tarde sendo negociado junto com o Santos pela vinda do Elano, o Elano que fez uma boa participação aqui no Grêmio, que fez o primeiro gol oficial do Grêmio, que foi aquele gol que acabou com o sonho da Avalanche na arena do Grêmio, contra a LDU, né? Eu, como eu sou um gremista catarinense... Eu tava nesse jogo. Então, como eu sou depois a gente pode comentar sobre isso. Como eu sou um gremista catarinense, eu não tive essa proximidade do Olímpico. Né? E aí eu via lá a reportagem, a arena está sendo construída, já X% completa, não sei o quê. Aí eu assim, cara, eu como bom gremista, eu sou obrigado a ir até Porto Alegre, assistir um jogo do Grêmio para poder dizer que eu fui no Olímpico. E aí eu fui um jogo que o Miralles também fez gol, era um domingo de Páscoa. Não foi um grande jogo, mas foi um Grêmio Caxias 3-1, dia 8 de abril de 2012. Né, o Grêmio venceu com gols de Miralles, Naldo e André Lima. Congelei aí de novo, daqui a pouco eu volto. Mas enfim, seguindo a historinha aqui, né? Vanderlei Luxemburgo, técnico.
Então foi meu momento de olímpico, né? Para mim foi importante porque foi o único jogo que eu fui lá. Mas em 2013, né, em épocas que já estávamos efetivamente deixando o olímpico, o Grêmio fez fez como fosse um evento, né, para quem era torcedor jogar no Olímpico. E aí tinha que pagar um valor lá bem interessante na época, né, em torno de R$900, tá? Isso há 10 anos atrás. Para jogar lá no Olímpico, né? Acho que eu não sei se era 15 minutos ou 30 minutos. Mas aí você entrava lá no site, você escolhia o número da camisa que você queria, você escolhia se você ia jogar com time tricolor ou time de branco, e poderia estar jogando no Olímpico. Então eu tive a felicidade de poder, mesmo que por alguns minutos, jogar no Olímpico com a camisa 11, né? Então essa é a minha história aí de Grêmio, de Olímpico. Uma pena que, como eu sou uma pessoa um pouquinho desapegada, eu não guardei tudo daquele evento, né? Vou ter que ver um jeito de recuperar. Mas foi um momento, assim, para mim como gremista, assim, ímpar, né? Uma coisa inesquecível, né? Completamente emocionante. Que legal. Eu tive o privilégio também de pisar no Olímpico 2 vezes, no gramado, né, do Olímpico, e eu sei o que o Vitor tá falando, é um sentimento diferente, cara, é um negócio que não dá para explicar, assim, muito em palavras, porque, como a gente falou, né, desde o início, as emoções que a gente viveu lá dentro, e depois o cara vai lá e pisa na grama, pô, caramba, não dá, é um negócio absurdo. Bom, então, chegou a minha vez, o jogo é Grêmio e River Plate, tá? Inclusive fez aniversário agora, no último dia 2 de maio, 21 anos. A gente tá ficando velho, hein? Minha Nossa Senhora. E Grêmio e River Plate foi da Libertadores, jogo de volta, né? A gente tinha vencido lá 2-1. E então o Grêmio enfrentaria o River Plate com a vantagem, né? E aí o Grêmio, então, iniciou a venda dos ingressos, né? Como de costume e tal. E o meu pai tinha ido a Porto Alegre, e aí me pegou depois do colégio e fomos pro jogo. Por quê? Porque ele pensou assim, vamos comprar lá na hora. Tipo, deve ter. Chegamos nas bilheterias, não tinha mais ingresso. Aí o que aconteceu? Nós fomos na cabine de transmissão da RBS, que é tipo uma van assim, né? E aí tem lá o switch, né, de edição e tal, de corte, aí tinha uma TVzinha lá, o cara deixou aberta a porta, mas não tínhamos só nós dois, tá? Era uma galera ali assistindo o jogo pela televisãozinha, e nós lá torcendo e tal, e xingando quando alguém errava passe, e daqui a pouco começou a sair os gols, e eu lembro que o Luizão fez o único gol dele com a camisa do Grêmio. O único gol, cara, porque ele jogou poucas partidas, né? Foram 6, se eu não estou enganado. 6 partidas. E aí ele fez um gol, 6, né? Tá lá na grêmiopedia.com, quem quiser lembrar os 6 jogos de Luizão com a camiseta do Grêmio. Cara, daí ele fez o gol e menos de um mês depois, ele tava lá na estreia do Brasil na Copa, contra a Turquia, sofreu aquele pênalti, né, entre aspas, pênalti, e o Brasil venceu e depois foi campeão do mundo, e Luizão pentacampeão e tal, e todo mundo lembra que quando ele foi campeão ele estava no Grêmio, né, mas a gente sabe que ele só veio ali porque ele estava sem clube, isso a gente conta num outro episódio. Então a minha história é o seguinte, eu fui ao Grêmio 4, River Plate 0, que é um jogo histórico, mas não pude entrar, não pude assistir o jogo de dentro do Olímpico. Essa era a minha história do Olímpico, porque eu achei tão engraçado que eu pensei, vou contar uma engraçada, porque numa outra edição aí a gente vai voltar a falar de Olímpico, aí eu conto de novo, conto outras histórias, né, do Estádio Olímpico. E o Vitor, a gente estava falando, né, Vitor, do Luizão, e agora vamos tentar fazer aquele link que a gente fez em off, vamos ver se a gente consegue fazer agora ao vivo. Então, né, Luizão vem de Luiz, né, Luiz Carlos, né, por isso que ele tem esse apelido aí de Luizão, né, e era pelo menos em questão de posição, não tenho certeza se ele foi inscrito com a camisa 9, eu não tenho essa... Não, ele era o 23. Mas era a posição, né, que ele jogava, né, Isso. Centroavante. Ele era o nosso 9. Isso, e o nosso 9 hoje é também Luiz, né, só que é Luizito Soares. Luizito. Esse é o link que a gente fez para a gente estar no episódio 9, então a gente procura falar de um jogador relacionado
ao número do episódio, né? Então, no episódio 9 é obrigado a gente falar do Luizito, que fez um golaço contra o Red Bull Bragantino, ele que já estava 4 partidas sem marcar. E aí, o interessante é que o Cano contra o Vasco teve um lance que chutou, né? Mais ou menos na mesma posição. Eu não sei se foi nesse jogo, mas teve um jogo que o Cano teve uma chance parecida, só que não fez. Né? E aí o Luizito acabou fazendo, né? Então a diferença de nível de centroavante, o Cano, que está numa temporada belíssima, talvez uma das maiores da história da carreira dele. O Grêmio devia ter contratado esse cara. Era um cara que se fosse banco aí do Luizito, aí a gente estava fazendo uma média enorme de gols na temporada. Eu tô congelado, mas tô falando aí com vocês aí. Hoje problemas técnicos aqui, a câmera não vai. Eu saio e volto, ela fica assim. Mas, né, vamos, quero escutar a opinião de cada um de vocês a respeito do Luis Soares, que né, tava num hiato de gols e voltou a marcar contra o Red Bull. Quantos gols cada um de vocês chuta que o Luizito vai fazer pelo Grêmio nessa temporada? Eu vou chutar 20, tá? Mas eu quero que ele faça mais. Mas se é para tentar acertar, eu vou tentar acertar com 20 gols na temporada. Não falta muito, né? Ele já deve estar com uns 12, eu acho, se eu não estou enganado. Luizito está com 12. Qual que é o teu palpite, Alexandre? Cara, eu acho que o Luizito faz uns 32 gols nessa temporada. Eu acho que ele ainda vai meter muito gol nesse brasileiro. E eu não sei se esse ano a gente joga a Sul-Americana, não, né? Não jogamos. Infelizmente. Então tem brasileiro, Copa do Brasil, eu acho que se ele já tá com 12, eu acho que ele mete, não digo 32, mas eu acho que uns 30 ele vai meter. Eu acho que assim, atacante que nem o Luizito, cara, eles têm essas fases que às vezes eles ficam sem meter os gols, mas tenho certeza que vai ter jogo que ele vai desandar e vai meter 2, 3 no jogo. Eu acho que vai ter esses casos assim, sabe? Então, eu acredito que se ele não se lesionar, vai uns 30 no mínimo. O palpite vai ser 31, então, né? Que eu vou para ser o cara aí que apostou mais alto. De 31 em diante foi eu que cheguei mais perto. Até 30. O Rafa foi muito modesto, né, cara? 20 gols, Rafa. 20 gols. Luizito, mano. No final do ano a gente conversa. Tem todo o campeonato brasileiro aí pela frente aí. Pois é, Copa do Brasil. Tá gravado. Vamos ver. Deixa eu só fazer um comentário. Claro. Porque assim, quem aqui, ou dos nossos inscritos aqui, imaginava Soares no Grêmio? Isso aí é impossível alguém dizer. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento que a gente tem que aproveitar, viu? Quem puder, vá ao estádio, à arena do Grêmio, porque, cara, ver o Soares com essa camisa aqui, meu amigo, não vai ser para sempre. Então, aproveitem, vivam este momento, curtam, porque esse homem, rapaz, fez muito gol. É um dos caras, se eu não me engano, atualmente, em atividade, quinto, né, em atividade, né, o quinto maior artilheiro do futebol mundial em atividade. Então, tem que aproveitar esse momento. E eu sei que, ele tava 4 jogos sem fazer gol. O Grêmio tá jogando estranho, tomou agora, não conseguiu vencer o Bragantino e tal. Mas, cara, aproveita o momento, cara, porque realmente a gente depois vai sentir saudade. Então, eu só peço esse cuidado aí pro torcedor. Aproveite o Soares com a camisa do Grêmio. Era só isso que eu queria falar. Deixa eu adicionar, então, um comentário. O Jonas fez 23 gols em 2010, tá? Então, é verdade. O Jonas só em brasileiro, né, em 2010, fez 23 gols. Então, por que não o Soares fazer os mesmos 23 gols, né? O que tu achou do Grêmio e Red Bull pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro? O primeiro tempo, nem vou comentar. Me pareceu muito os 90 minutos do jogo com o Cruzeiro, né? Aquele Grêmio com o Lucas Silva, que estava para lá e para cá, correndo assim, perdido. Parecia jogo treino, né, do Sub-20 contra o profissional. Então, primeiro tempo não vou nem comentar. Agora, depois da conversa no intervalo com o Renato, o Grêmio voltou melhor. Depois teve aí a entrada do Galdino e do Zinho, que é uma das coisas que depois na coletiva o Renato cobrou, né, jogadores com velocidade nas pontas. Ele botou esses 2 jogadores e o Grêmio fez diferente no segundo tempo, né, conseguiu
recuperar o que faltou no primeiro tempo, no caso, né? Conseguiu produzir, virou o jogo para 3-2, né? Tava 2-1 para o Bragantino. Viramos para 3-2. Então, aquele Grêmio do segundo tempo é o que a gente está procurando. E aí tem que ver se o Renato consegue fazer esse Grêmio do segundo tempo jogar os 90 minutos, e não só um pedaço do jogo, né? E aí, depois, nem vou falar, né? Porque nosso amigo lá cometeu um erro, a bola entrou, mas eu não posso também apontar o dedo para ele, crucificar ele, porque lá são 11, e eu acho que se um errou, todos erram. Então não adianta agora apontar o dedo, vaiar ele, ir lá na casa dele, não sei o que, os caras querem acabar com a vida dele. Ele é um profissional e ele vai cometer erros, isso aí é do jogo. Poderia ter sido um erro de outro jogador, e aí nós estaríamos crucificando também. Eu sei que ele está numa má fase, mas eu acho que a gente tem que entender. Aconteceu, tá lá na súmula 3-3, não tem mais como mudar esse resultado. Nós podemos mudar o próximo. O próximo eu não sei porque é contra o Palmeiras, mas os outros jogos a gente pode mudar e vamos focar nisso. Não adianta agora ficar chorando as pitangas aí. Esse é meu comentário. Eu acho que o Grêmio vai ganhar do Palmeiras, hein? Me cobre no próximo podcast. Tomara. Me cobre. Olha, mas eu queria comentar uma coisa. Uma vez pegando esse gancho aí do que tu estava falando, uma vez eu ouvi uma frase do ex-presidente do Coemão, Fernando Carvalho, e ele falou o seguinte, e para mim eu concordo muito com isso, que grandes ataques ganham jogos e grandes defesas ganham campeonatos. Verdade. Eu não sei nem se é dele essa frase, mas ele falou isso uma vez e para mim marcou. E realmente, se tu parar para pensar, nos últimos anos, por que a gente ganhou tudo? Porque a gente tinha Jeromel e Kahneman voando, e quando a gente ganhou tudo, o Marcelo Groy também atacando muito. Eu acho que assim, não vai adiantar a gente ter o Soares e ter um time bom lá na frente, né? O próprio Bitelo tá jogando muito ali na meia cancha. Sim. Não vai adiantar se a nossa defesa não estiver bem estruturada. E, cara, infelizmente a gente sabe que Kahneman e Jeromel não são mais os mesmos, né? Por mais que ainda joguem bem. Os nossos laterais, não sei o que vocês acham, acho que até tu estava falando, quando caiu o meu link aí, tu estava falando do nosso lateral, mas não acho que são confiáveis. Eu acho que o Grêmio... eu vi hoje uma reportagem que o Grêmio está de olho no atacante do Fortaleza, me fugiu o nome dele. Moisés. Mas eu acho que, isso. Eu acho que o Grêmio devia parar de ir atrás de atacante. Eu acho que para frente nós já temos aí boas peças. O próprio Galdino está suprindo muito bem, está entrando, jogando bem, Sim. né? E eu acho que o Grêmio devia reforçar bem com o nome de peso, talvez, a nossa defesa. Isso pode fazer, talvez, a gente levar uma Copa do Brasil, né? Alguma questão. E também eu daria uma olhadinha para o gol, né? Porque não sei o que vocês acham, mas eu acho que nós temos um problema ali no gol também. Não confiava nem no Adriel? Nem no Adriel eu confio. Eu já sou agora, defensor do Adriel já. Agora tu cutucou a vara, Alexandre. Nem no Adriel eu confio. Acho não, sim como é que é é? o melhor Cutucou a dos onça. três, mas acho sim que é o melhor dos três, mas também não é o cara que eu digo assim, com esse cara eu tô seguro, assim, que nem eu tava com o Marcelo Groy, assim, sabe? Não sei, não. Nossa, agora eu quero ver. Quando a gente sai de um... Não precisa ser goleiro de qualquer jogador, né? Seja no lateral, seja no meio campo do atacante. Quando a gente sai, por exemplo, quando o Soares sair, a gente vai... Todo mundo que passar, a gente vai dizer, mas não é o Soares. E, cara, vai demorar para eu perder esse negócio de não é o Marcelo Groy, porque o Marcelo Groy, ele demorou para engrenar, mas quando ele engrenou, cara, que cara que atacou no Grêmio, né? E o que ele tá fazendo lá na Arábia... Eu fico olhando os lances dele lá onde ele tá jogando, cara, tá atacando muito, cara. Tá ganhando prêmio do Sheik lá, o cara tá destruindo a bola, né? Então vai ser difícil a gente ter uma segurança que nem aquela, eu acho aí. Deixa eu fazer alguns comentários a respeito de alguns pontos aí, mas eu não vou falar do Adriel, não, tá? Voltando à questão do Soares ali, né, que o Rafael acha que no ano ele vai fazer 20 gols, né? O Cláudio Pitbull, em 2004, fez 22 gols. Tá? Foi vice-artilheiro daquele brasileiro. Mesmo o Grêmio sendo o último, apesar que eram 46 rodadas. Né? Eu não sei
Eu não sei quantos jogos o Cláudio Pitbull jogou, mas fez 22 gols. Essa frase aí que você atribuiu ao Fernando Carvalho, não sei se é dele, de quem que era, mas com certeza é algo bastante repetido aí no futebol. Mas tem a frase do Pep Guardiola também, né? Que um campeonato se perde nas primeiras rodadas e se ganha nas últimas. Então o Grêmio já meio que tá bem complicadinho esse início. Agora, eu acho que o elenco do Grêmio poderia ser melhor, mas também não acho que é tão ruim assim para não ter vencido ontem. E eu acho que a gente até poderia ter feito um enfrentamento melhor contra o Cruzeiro. Tá? Acho que o Grêmio poderia estar mais bem organizado. Quem assistiu ontem a coletiva do Renato Portaluppi, ele fez duras críticas, né, à diretoria na questão de contratação de jogadores, que ele quer ponteiros rápidos que recomponham rapidamente também, que ele não gosta de jogar com meia improvisado naquelas funções ali, né, de ponteiro, que já foi de Everton, de outros jogadores, né, para no contra-ataque estar recompondo rápido. Então, duras críticas aí do Renato à nossa direção. E o Renato, a gente é ídolo, mas também não é incriticável, né? Eu acho que a gente está com uma pontuação interessante devido às condições, mas foi feito um investimento muito grande. Aí o Alberto Guerra trouxe vários jogadores, inclusive o 5º maior artilheiro em atividade do futebol mundial. Então esse elenco aí está longe de ser desprezível, né? Até eu lembrei agora de 2011, que o Ronaldinho estava para vir para o Grêmio, e quem estava no Grêmio no ano anterior era o Jonas, que acabou nos deixando no início, né, de 2011. E assim, eu não me recordo de nenhuma entrevista do Renato, que era nosso treinador, nem a respeito de vinda de Ronaldinho, nem a respeito de saída de Jonas. Eu não sei se vocês têm uma memória, né, tem na memória alguma coisa relativa a isso. Né, eu já fui muito mais crítico do Renato, mas eu acho que é um cara que muito mais agrega do que qualquer outra coisa ao clube, num geral, seja como jogador ou como treinador, mas em alguns pontos específicos da nossa história, ele talvez deixou a desejar, né? E aí imagina a gente em 2011 com Jonas e Ronaldinho Gaúcho, e se a gente investisse mais naquele... Porque o time que terminou o Campeonato Brasileiro 2010 com uma das melhores campanhas da história do retorno do Campeonato Brasileiro, era um baita de um time, mas a gente não tinha um grande elenco, né? E aí esse time se fragilizou demais. Inclusive o Renato, né, acabou pedindo para sair, né, após algumas primeiras rodadas, eu acho que do Campeonato Brasileiro. Mas vocês se recordam de alguma situação envolvendo Jonas e Ronaldinho naquele início de 2011, do Renato falando alguma coisa em alguma entrevista? Não lembro de ele ter falado nada sobre isso. Também não. Não lembro de ninguém do Grêmio ter falado sobre o Ronaldinho. E sobre a saída do Jonas também. Não lembro de ter não lembro. É que também naquela época eu não assistia todas as coletivas como eu assisto hoje, né? Não sei se eram disponibilizadas. Na época o Odoni falou, né? Quando o Grêmio bateu o martelo que o Ronaldinho não viria mais, o Odoni foi na RBS, né, e falou que... sim, para dizer que o contrato que ele tá certo. Que não mexeria mais no contrato, que o contrato do jeito que estava já estava bom o suficiente para a vinda dele, né? Eu também sou um grande fã do Ronaldinho, né, pelo futebol dele, por ter começado no Grêmio, etc. Né, e obviamente dói bastante aquele momento lá de ele não ter vindo, mas as coisas passam, né? Mas foi um grande jogador que vestiu a nossa camiseta e começou aqui, né? Eu só vou puxar o gancho que o Renato se contradiz às vezes, porque ele disse que não gosta de improvisar meia nas pontas, né? O Ramiro foi titular, campeão da Libertadores, improvisado como ponta direita. Era Jailson, Arthur e o Luan um pouco solto aqui, Fernandinho, Barrios e Ramiro na ponta direita. Ele acompanhava o lateral esquerdo, né, do time adversário e atacava pela direita. Então era o Ramiro ali. Então, tipo, por que não pode ser um meia? Eu não sei. Eu acho que ele se contradiz aí, fica arrumando desculpas sempre. O Renato, se fosse responder a tua pergunta, ele já teria a resposta para ela.
Eu tô te escutando, só tá travado aí, mas o Ramiro era, bem dizer, um segundo volante, né? O Ramiro não era um meia, né? O Ramiro era um segundo volante. Aí ele vai, a desculpa do Renato seria, não, mas o Ramiro é um segundo volante, ele já tá acostumado a marcar, já tá acostumado a fazer o box to box. Só que aí era pelo então, corredor lateral, né? então no caso o Bitelo ele usa ali porque o Bitelo também é como se fosse um segundo volante, é isso? Seria acho que por aí. Mas Então tá, então deixa o Bitelo lá. já que vocês comentaram o Galdino, tinha um jogador na primeira década dos anos 2000, na época do Mano Menezes, um argentino que quando entrava fazia gol. Muita Sim, gente queria ele como titular, e até eu lembro sim. de um amigo gaúcho que eu tinha na época, também eu cheguei a conhecer pessoalmente um amigo de internet, o nome dele é Francis Cassol. Ah, Ele disse que ele não começava titular porque quando começava não fazia gol. De quem eu estou sim. falando, Rafael? De quem eu estou falando, Alexandre? Vai, vou deixar o Alexandre tentar adivinhar, eu já sei quem é. Mano, eu não sei se esse cara é argentino, tá ligado? Não sei se Do ele não é time do Mano Paraguai. Menezes. O time da Batalha dos Aflitos? Não, Não, 6. Então não vou lembrar. 2006, Então não vou lembrar. 2007. Então não É é quem eu 2006, porque daí pensei. 7 acho que ele já 2006, tinha né? saído. 7 ele não jogou no Corinthians. Eu vou trazer uma curiosidade dele, porque quem viu uma entrevista do Louco Abreu com a camisa do Botafogo, o repórter chega nele e pergunta: então, Herrera? Daí o Louco Abreu fala: Meu, Herrera? Herrera, meu. E eu gostava muito desse cara, velho. Gostava desse Mas, cara quando ele entrava no mas jogo. era cara de segundo tempo, por isso que o Vitor trouxe o Cara de Galdino. segundo Será que não é um tempo. cara de segundo tempo também? Pode ser. Sabe quem me faz lembrar também? Não sei se vocês vão lembrar, mas assim, ó, Herrera, Galdino, outro que é muito parecido. Pedro Clementino, era Clementino, era Diego. Diego Clementino. Segundo tempo também entrava e fazia É, uma verdade. fogueira, lembra? É esses Verdade. caras assim, eu também acho. Acho também que, concordo que eu acho que o Galdino é esse cara aí. Talvez titular, não sei se vai render, mas pro segundo tempo é um baita jogador. E só para brincar com o Vitor, um cara que quase veio pro Grêmio, que era de segundo tempo, Denilson. Denilson, mano, segundo tempo? Não Pô. lembra na seleção? Quando o Denilson entrava em Não, titular na mano. seleção, Em 2002, nunca dava. em 2002 Aí ele Não, entrava no segundo tempo, brilhava. Denilson era o cara ali, o perseguido pelos turcos, meu. Esse aí tem moral. Outro jogador de grife aí que o Galdino lembra é o Robin, né? Corta pra cá e gol. Boa, Robin. O Robin fez muito gol naquele estilo ali também. Temos um Robin. Temos um Robin aí. São jogadores que não têm grife, mas muitas vezes entregam resultado. Né? Entrega. Exatamente, cara. Eu já vou indo para meu último comentário aqui, que é o seguinte. Vamos ficar de olho nos guris da base, hein? Eu tô louco para ver esse Ronald Barcelos aí, que estava relacionado ontem, e também não só no ataque, mas na parte defensiva, que o Alexandre chamou atenção para isso. O Thomas Luciano ontem, cara, ele deu a vida ali, meu, depois o campo encharcado, e ele aqui, ó, pulando, dando cabeçada de cãibra. Meu, os guri ainda vão ajudar o Grêmio, cara. Eu vou acreditar nos guri, temos que ficar de olho neles. E aqui no nosso podcast, aqui no nosso Backstage Tricolor, a gente está sempre tentando ver aí quais são as novas promessas do Grêmio aí. Vamos ficar de olho, gurizada. É isso aí. Eu só queria adicionar mais umas duas situações, né, antes da gente encerrar, e também quero convidar depois o Alexandre a estar fazendo as considerações finais, né, já que hoje ele está participando. Obviamente, né, estendo aí, né, um reconvite, né, as portas estão abertas para participar do nosso podcast, nosso papo aleatório aqui do Backstage Tricolor, né, o Thomas Luciano, ele cavou, né, pênalti, né, cavou, não, ele foi fazer um cruzamento, teve o pênalti, e ele já cavou 2 expulsões, né, uma contra o ABC e outra, se eu não me engano, contra não sei se foi o Cuiabá, estava tentando buscar aqui rapidinho, acabei não conseguindo. E a última situação que eu quero falar aqui, antes de passar a bola para vocês, e antes de me despedir depois, que o Grêmio postou hoje, né, eu confesso que eu não conheci, porque também nem nascido não era,
né? Houve um falecimento de um ex-atleta do Grêmio chamado Manuel Mourão, um zagueiro que atuou no Grêmio nos anos de 58, 59, 61 e 62, foi campeão citadino, sul-brasileiro, estava naquele sul-brasileiro que eu e o Rafael já comentamos em um outro episódio, foi super campeão gaúcho, tá? Então, né, faleceu, então fica aí o registro que foi postado hoje no Twitter oficial do Grêmio. A gente tem que sempre lembrar, né, dos jogadores que passaram e vestiram esse manto sagrado, então fica a homenagem aí pro atleta que nos deixou. Ele tem uma imagem que ficou meio famosa dele na época, que ele pulou do alambrado na torcida, tá? Olha. Foi uma situação, né, talvez de gol, de título, alguma coisa assim. Foi pra galera. E aí ele foi pra galera, né, como muito roqueiro também faz, né, que pula que pula na plateia, ele foi pra galera ali, né, então tá no Twitter oficial do Grêmio essa... Que bom que tem registrado essa imagem, isso aí é histórico. Foi registrado. Fica na história. Mais um jogador na história do Grêmio. Então vamos nos despedir. Isso, Alexandre, considerações finais e como o Vitor falou, já está convidado para uma próxima oportunidade. Gurizada, quero agradecer, muito legal bater esse papo, falar de Grêmio, tá aí com vocês, e assim, ó, já vou me convidar aqui, ó, eu já sei até o episódio que eu quero participar, já que eu participei do Histórias do Olímpico, eu quero participar do Histórias da Arena, né? Quando tiver, prende o grito aí, eu vou dar um spoiler aqui, tá? No Histórias da Arena, a minha história da Arena, que tá entre as duas principais, envolve uma colorada. Só vou deixar isso registrado aqui, que envolve uma colorada. E aí depois a gente fala mais. Caramba, meu. Tá? Mas, ó, ele só vai contar se o pessoal se inscrever, deixar o like, comentar aqui embaixo. É isso. Inclusive, a gente sempre tem, né, Vitor, uma palavrinha pro pessoal escrever nos comentários. Agora vamos ter que vincular com essa história aí de uma colorada com a Arena. Como é que a gente podia escrever a palavra aí? Boa pergunta. Tens alguma ideia, Alexandre, de uma palavra para a gente deixar nos comentários aí? Colorada na Arena. Esse aí, ó. Ser o hashtag aí, eu não sei o que, mas é colorada na Arena. Eu acho que... Então, ó, quem assistiu até aqui, escreve aí, ó, colorada na Arena, pra gente saber que você assistiu até aqui. Beleza? Beleza. Então chegamos ao fim aí de mais um Backstage Tricolor. Obrigado, Rafael. Obrigado, Alexandre. Estou congelado, mas estou aqui. Então, um abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima. Saudações.